Dia 30 de março, capítulos de hoje, 1 Coríntios 8, Josué 3 e 4. 1 Coríntios 8. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, e por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. Josué 3. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo o Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro.
O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adam, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente à cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão, em terra seca. Josué 4. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, em frente à arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras sempre serão uma recordação no meio dos israelitas, para sempre. Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor, transmitidas a Josué por Moisés, e o povo se apressou a atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Os guerreiros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram à frente dos israelitas, armados, conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca. A água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: aqui,
O povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor seu Deus secou o rio diante dos seus olhos e o manteve seco, até todos vocês atravessarem, como fez no Mar Vermelho, quando o secou, até que todos vocês tivessem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre.